Olá, né? Depois de tanto tempo, né, que eu não gravo nada, então esse ano aqui de 2025 eu volto, né, a gravar alguns conteúdos sobre geografia. Para quem não me conhece, eu sou o professor Rogério Mendes, eu sou professor Mendes, né, ali da Escola Estadual Orestes Rosolia. Então, esse ano eu vou trabalhar pelo menos com dois vídeos com vocês por semana, né? Então, esse primeiro bimestre eu vou iniciar aqui a minha aula com, né, a parte de meteorologia, climatologia, como é que esses fenômenos eles vão interferir na nossa vida. Então, para você que não me conhece, eu já vou pedindo aqui para vocês deixarem aqui o like, né, para vocês que ainda não fazem parte aqui do meu canal, que vocês se inscrevam, né, que assim vocês vão ajudando um pouquinho aqui com o meu trabalho. Então, sem muitas demoras, né, eu vou começar aqui a trabalhar com vocês sobre a questão voltada para a climatologia, como é que a climatologia ela vai influenciar, né, a vida de todo mundo. Então, como é que tudo isso faz parte do nosso dia a dia, né? Então, a intenção, né, desse vídeo aqui é trabalhar a aula um, que é a definição, o que é climatologia, o que é clima, o que é meteorologia e o que é tempo. E também trabalhar um pouquinho os conceitos, né, do que cada parte da atmosfera ela interfere para o clima, né? Então eu vou conversar de uma forma um pouquinho breve, né? Acho que quem me acompanha por mais tempo sabe que o meu breve não é tão breve assim, mas eu vou tentar ser o mais sucinto, né? O mais resumido possível. Bem, como qualquer coisa que a gente trabalha aqui, a gente vai iniciar o nosso vídeo, né, com o objetivo. Então, para que é o porquê que nós temos que estudar essa parte da ciência, que é a meteorologia, entre outras coisas. Então, a primeira coisa é entender a diferença e os fundamentos entre clima e meteorologia. Então, são duas ciências que interferem em fenômenos atmosféricos, mas muitas vezes tem alguns conceitos que eles se confundem, eles se misturam. Então, existe algumas conclusões que colocam climatologia e meteorologia dentro do mesmo balaio, dentro do mesmo ponto, mas não é bem assim. Então, é compreender o conceito de tempo e clima e suas características. Então, o que é tempo e o que é clima dentro, né, dos fenômenos atmosféricos e descrever um pouquinho cada camada da nossa atmosfera. Lembrando que nós vamos dar um maior enfoque, né, na aonde nos vem, né, aonde que nós estamos no nosso objetivo, que é saber aonde nós vamos ter fenômenos atmosféricos que vai interferir no clima. No caso, aonde há ação humana, né, é aonde interfere na minha vida, na vida de vocês. Bem, então a primeira coisa que nós vamos definir aqui, o que é o clima? Então, o clima, ele é definido como um conjunto de condições atmosféricas que prevalecem, né, em uma determinada região ao longo período do tempo. Então, o clima é algo que ele não é apenas o que acontece agora, é o que vem se repetindo a um sistema, né? Então, são fenômenos que vêm se replicando durante um período médio e longo. Levando em consideração que período médio e longo nós temos que pensar na questão cronológica da vida humana. Nós, seres humanos, hoje nós temos uma expectativa de vida aqui no Brasil em torno de 86, 87 anos, dependendo da sua qualidade de vida. Já a questão atmosférica, a questão de tempo, levando em questões, principalmente o nosso planeta, então, a questão de tempo de médio e longo prazo, nós podemos falar de décadas, de séculos, e às vezes até de milênios, né, levando em consideração, né, que o clima ele vem se alterando durante muito tempo, né? Então, no caso, nós não podemos pensar que o clima é algo como hoje nós estamos em um dia ensolarado e no final da tarde nós temos, né, um dia chuvoso, né? Mas nós vamos entender a questão de por quanto período de tempo esses fenômenos eles vêm se repetindo. No caso, janeiro, eu estou gravando esse vídeo aqui em fevereiro, desculpa, né? Então, durante quanto tempo, né? Quantos séculos o mês de fevereiro ele tem características de dias quentes e tardes chuvosas.
né? É a questão de pancada de chuva. Então, o clima ele é determinado por vários fatores, como latitude, altitude, proximidade de grandes corpos d'água, correntes oceânicas, vegetação, topografia da região, entre outras variáveis, né? Principalmente a questão que vai interferir na atmosfera, né? Então, a atmosfera, ela é nós vamos discutir um pouquinho disso, mas a atmosfera, ela sofre com os efeitos desses, né, desses elementos. No caso, a pressão atmosférica, a proximidade de corpos d'água, como oceanos, lagos, entre outras coisas. Bem, então, se nós estamos falando aqui de tempo, né, então nós vamos também partir para o que é climatologia. Então, a climatologia é o estudo que vai, né, coletar dados, que vai ver as condições atmosféricas em uma região, né, na atmosféricas médias, em regiões a longos períodos do tempo, né, então geralmente décadas e séculos. Envolve elementos, né, o estudo de elementos de, né, de formas climáticas, como temperatura, precipitação, que é a chuva, umidade, né, pensando que a atmosfera ela carrega com si uma grande quantidade de vapor d'água, ventos, pressão atmosféricos e radiação solar. Então, a climatologia ela vai usar esses dados para criar padrões climáticos, identificar tendências de mudanças ao longo do tempo e prever condições futuras, né? Hoje, nós temos um aliado muito importante, né, que é a inteligência artificial. Então, quando nós pegamos esses dados e nós colocamos esses dados em uma plataforma de inteligência artificial, em muitos momentos, essa inteligência artificial ela consegue, né, produzir dados de longo prazo e dados com uma precisão muito interessante. Né? Isso faz com que nós possamos chegar a conclusões que muitas vezes poderia demorar muito tempo para que a gente chegasse a elas, né? Então, no caso, a meteorologia, a questão da climatologia, ela também ela é usada para entender esses fenômenos e como é que eles vão afetar o nosso dia a dia, né? Então, a formulação de políticas públicas, né? Então, no caso, nós sabemos que a cidade de São Paulo, agora em 2025, ela sofreu muito por conta das chuvas. Então, como é que nós podemos, né, podemos usar esses dados para realizar essas políticas públicas para mitigar, para diminuir os impactos dessa chuva. E principalmente a questão da sustentabilidade, a sustentabilidade ambiental, né? Então, nós podemos pensar o seguinte: se nós continuarmos nessa toada de consumismo, né, de produção de CO2, entre outros gases que afetam a atmosfera, quais são os impactos a médio e longo prazo? Então, tempo. Então, o tempo, ele refere-se às condições atmosféricas, né, momentâneas. Então, de um determinado lugar a curto tempo. Então, como horas, dias ou semanas. Então, normalmente, quando você liga o telejornal e vê a questão da previsão meteorológica ou a previsão do tempo, é exatamente isso. O que nos aguarda em um período de tempo curto, né? Pode ser em horas, pode ser em dias, pode ser em semanas. Então, ela vai concluir, né, variações de elementos como temperatura, precipitação, no caso chuva ou neve, umidade do vento, a pressão atmosférica e é diferente do clima, que abrange padrões a longo prazo, né? Então, o tempo, né, nós podemos deduzir o seguinte, então, por que nós vamos analisar, no caso, trazendo aqui para fevereiro? Né? Então, o dia hoje está ensolarado. Qual é a possibilidade desse padrão de tempo ele continuar até a noite? Então, o que pode agravar? Nós temos que analisar a pressão atmosférica, que pode colaborar para a produção de nuvens. Essas nuvens, elas podem se formar de várias formas, e essas nuvens, elas podem provocar, né, fenômenos atmosféricos intensos, como chuvas, tempestades, entre outras coisas. E além, né, que nós podemos também pensar em ondas de frio e ondas de calor, né, que também tem tudo a ver com a previsão do tempo. Então, a meteorologia, como eu estava falando ali para vocês. Então, a meteorologia é a ciência que estuda fenômenos atmosféricos e a variação do tempo em curto período de tempo, né? Então, como horas e semana. Então, no caso, a meteorologia, ela utiliza uma combinação de observações diretas, como estações meteorológicas ou satélites. O modelo computacional, no caso que eu coloquei ali para vocês, a inteligência artificial, ela pode favorecer para que esses fenômenos eles sejam mais
previsíveis, eles consigam, né, ter uma exatidão maior, né? Mas a gente sabe que como é a meteorologia, ela depende muito de fenômenos, né, como pressão atmosférica, entre outras coisas, e muitas vezes existe uma possibilidade daquela previsão ela não se concretizar. Principalmente quando nós falamos com previsão, é algo que nós estamos prevendo que possa vir a acontecer. Não que exatamente vai acontecer como nós estamos falando ali. Né? Então, a questão da meteorologia, ela é excelente, principalmente para as atividades humanas. Tanto é que quando nós estudamos a questão da meteorologia, a meteorologia, ela vai se fixar o olhar nas camadas da atmosfera aonde tem a questão da atividade humana, né? No caso, as camadas mais próximas do solo. Então, e diferente do clima, né? A questão da meteorologia, ela foca em tendências, né? No caso, em curtos prazos, né? Voltada para a questão da atmosfera imediata, como nós estamos falando. Bem, então, o que é atmosfera, né? Então, o que é isso, né? Para que serve? Qual é a função da atmosfera? Bem, quando nós falamos em atmosfera, em muitos momentos, né, quando nós estudamos isso, né, desde o nosso ensino fundamental, né, que quem, né, viveu ali a década de 80, década de 90, nós podemos dizer que a questão da atmosfera, né, quando nós estudamos lá de uma forma mais simples, a atmosfera nada mais é do que uma camada de gás que se formou ou uma camada de gás que o nosso planeta ele consegue manter ao nosso redor. É só isso? Não. Então, a atmosfera, ela serve como um filtro de radiação solar, ela serve para que mantenhamos, né, que seja mantido os gases essenciais para a presença da vida, a questão de manter a temperatura, que nós vamos discutir um pouquinho aqui, lembrando, fazendo uma comparação com a atmosfera da Terra e a atmosfera de Marte, o que difere os dois? É exatamente a densidade, o quanto esses gases eles estão compactados próximo do solo, que faz com que nós tenhamos essas características. A nossa atmosfera, no caso da Terra, ela é uma camada de gás extremamente densa, né? Uma camada densa, mas ela não é tão densa que possa, de uma certa forma, quanto mais densa, quanto mais pressão atmosférica, mais nós temos uma sensação, né? A temperatura ela pode ser mais elevada, isso também pode impactar, né, na questão de você manter a vida. Você imagina uma atmosfera como a atmosfera de Vênus, que é uma atmosfera extremamente densa. Então, isso impossibilita a existência de vida, porque a atmosfera de Vênus ela é tão densa que ela literalmente, ela comprime, ela pode esmagar um corpo rapidamente. A nossa atmosfera aqui, a atmosfera terrestre, ela tem aproximadamente 78% de nitrogênio, 21% de oxigênio, entre outros gases. Gases importantes que nós vamos, né, com o passar do tempo, que nós vamos ter um período, um momento aqui, que nós vamos falar sobre mudanças climáticas. Então, no caso, nós temos gases que impactam nessa questão, né, das mudanças climáticas, como o dióxido de carbono e o metano, que são gases que eles capturam, eles sequestram radiação solar e isso faz com que aumente a temperatura na nossa atmosfera. Então, nós temos tudo isso aí que nós vamos discutir um pouco mais para frente, mas é bom entender isso. Então, essa camada, ela desempenha um papel crucial na proteção do nosso planeta, como a regulação do clima e do tempo, e além de controlar a radiação, né? Nós sabemos que a nossa estrela aqui mais próxima, que é o Sol, né? O Sol é a nossa estrela, que é onde nós estamos girando ao redor dela, né? O Sol, ela emite ondas, né, radioativas, né? No caso, o Sol, ele emite radiação de vários tipos. Então, se nós estamos aqui é porque a atmosfera, ela nos protege dessas radiações mais nocivas, né, mais perigosas para a vida. Bem, então vamos começar uma breve fala sobre cada uma dessas camadas, porque a atmosfera ela é dividida em várias camadas. Bem, então a primeira de todas é a troposfera, é aonde, né, no caso, é a camada mais próxima, né, da crosta terrestre. Então é a camada mais baixa. Ela se estende de 8 a 15 quilômetros de altitude, dependendo da localização. Então, no caso, quanto mais próximo dos polos, essa atmosfera ela é mais fina,
né? No caso, a troposfera. Então, no caso, essa camada é onde ocorrem quase todos os fenômenos meteorológicos, né, que afetam o nosso dia a dia, como a chuva, o vento, entre outras coisas que vai interferir na nossa vida, né? Então, a questão de presença de ar frio, de ar quente, de chuvas, de tempestades extremas, entre outras coisas. Então, a troposfera é essa camada que está intrinsecamente, né, que está ligada a nós. Nesse caso, a troposfera, ela tem a questão da temperatura, né? Então, a cada 1 quilômetro que nós subimos na troposfera, há uma queda de temperatura em torno de 6,5 graus. Sua composição, ela é principalmente de nitrogênio, de 78% de nitrogênio, o oxigênio é 21%, entre outras quantidades de gases essenciais para manter esse sistema bem reguladinho. No caso, dióxido de carbono, vapor d'água. Aí você pode estar se perguntando, mas vapor d'água é considerado um gás? Sim, a água, quando ela evapora, quando ela se torna porque o estado da água, né, o estado gasoso da água, ela possibilita que a água ela se misture com a atmosfera. Então, nesse caso, a água, né, ela vai ser um elemento essencial também para o que nós chamamos de efeito estufa, né? Mas o efeito estufa não é um efeito estufa nocivo, ruim, mas é um efeito estufa que nós vamos discutir um pouquinho mais para frente sobre a questão das mudanças climáticas e como é que o efeito estufa de uma proporção média a baixa, ela é legal para a nossa vida. No caso da circulação também. Então, a circulação de ar, a circulação de temperatura, levando em consideração que, levando pelas leis básicas da física, a gente sabe que tem uma alternância entre quente e frio. A gente sabe que qualquer elemento, quando ele se torna mais quente, ele, por conta da movimentação das suas moléculas, ele se torna menos denso, então ele sobe. E quanto esse elemento ele se torna mais frio, ele se torna mais denso, ele desce. Então, nós temos as trocas de temperatura atmosféricas, que é a partir, né, dessa questão, né, da radiação solar, que é um ponto, né, que nós vamos também trabalhar um pouco mais para frente. E nós temos a tropopausa, que é uma camada de transição entre a troposfera e a estratosfera, onde a temperatura deixa de diminuir com a altitude e começa a aumentar. Então, um ponto que é sempre importante nós citarmos aqui é que quando nós falamos atmosfera, como nós temos aquela visão de que o planeta Terra, nós não conseguimos ao olho nu, né, diferenciar uma parte da atmosfera, então nós acreditamos que é como se fosse uma linha. Então, a partir dessa linha aqui nós temos a troposfera e a partir dessa linha aqui nós temos, né, a estratosfera. Na verdade, nós temos zonas de transição que vai se misturando as características das duas camadas, né? Então, não é como se fosse uma fronteira, né? No caso, aqui é Brasil, aqui é Paraguai. Não, nós temos uma zona de transição. Nós temos também aqui a estratosfera. Então, a estratosfera é uma camada que se encontra em torno de 10 a 50 quilômetros de altitude, né? Então, algumas características importantes da estratosfera. A mais importante, né, que nós devemos levar em consideração, que a estratosfera, ela encontra a camada de ozônio, né? A camada de ozônio é uma camada onde nós temos um gás que ele é, no caso, ele é um derivado do oxigênio, que é o ozônio. O ozônio, ele é um gás que ele possibilita, ele retém, né, a radiação ultravioleta, e como ele retém essa radiação ultravioleta, ele vai, no caso, é uma camada onde a temperatura, ela se eleva, né? Então, a temperatura da estratosfera, ela é maior do que a troposfera porque ela absorve essa radiação solar, essa radiação ultravioleta. Então, nesse caso, né, é uma região onde a temperatura é maior do que a troposfera. Então, a estabilidade. A estratosfera é uma camada relativamente estável e possui menos turbulência do que a troposfera. Por isso que os voos, né, os voos comerciais, normalmente, eles são realizados na troposfera, como uma forma, né, de que ele, né, possa usar menos combustível, porque como não tem tanta estabilidade, então não tem
no caso, né, os aviões, eles não vão ter tanto arrasto aerodinâmico. Então, ele não tem uma atmosfera onde ela vai lutar contra o corpo. Então, no caso, né, é uma região excelente, né, para voos comerciais de longa distância. Bem, a mesosfera. Então, a mesosfera é uma camada atmosférica terrestre situada de 50 a 85 quilômetros de altitude. Sua temperatura. Então, na mesosfera, a temperatura, né, com altitude pode chegar até menos 90 graus, né, levando em consideração que nós temos a estratosfera, onde tem a camada de ozônio. A camada de ozônio, como ela vai filtrar os gases, né, a radiação UV, ela vai aumentar a sua temperatura. Quando nós estamos subindo mais, essa, essa temperatura ela diminui. Como é uma região, né, onde a sua densidade ela vai se alterando, né, no caso, né, a mesosfera é uma camada onde há a queima, né? Então, quando há a entrada de um corpo no nosso planeta, quando ela chega ali na mesosfera, a questão do atrito vai elevando a temperatura desse corpo. Dependendo do tamanho dele, ele é incinerado, ele é queimado, ele é desintegrado na entrada da atmosfera. A circulação. Existe uma grande circulação atmosférica significativa na mesosfera, com os ventos que podem transportar grande quantidade de energia em matéria. Então, diferentemente, né, da estratosfera, a mesosfera é uma região muito turbulenta. Então, também isso faz com que, né, não seja tão legal nós chegarmos a essa altitude. A transição entre a estratosfera e a mesosfera é chamada de estratopausa. Enquanto isso, a transição entre a mesosfera e a termosfera é chamada de mesopausa, né? Então, essas zonas, né, de transição. Aí nós temos a termosfera. Então, a termosfera, ela é uma região que está localizada a 85 a 600 quilômetros de altitude. A sua temperatura, nesse caso, ela pode atingir, né, no caso, 2.500 graus Celsius ou mais. No entanto, essa alta temperatura não é sentida da mesma forma que no solo, devido à baixa densidade do ar, né, contida nela. Então, no caso, né, lógico, né, quando nós chegamos a essa altitude, né, nós temos que estar protegidos com, né, no caso de uma cápsula que nos faz, né, que nos proteja, né? Então, a temperatura ali, ela é uma temperatura extremamente alta, mas por conta de ser uma região onde, né, o ar, né, no caso, a composição dos gases, ela é rarefeita, então a temperatura ela é sentida de uma forma diferente. No caso, a ionosfera. Essa ionosfera é o seguinte, que nessa região, os gases, eles são todos ionizados. Então, ele tem uma interação extremamente interessante com as partículas carregadas radioativas do Sol. É ali que se formam as auroras boreais, né? É ali que você vê aqueles shows, né, de luzes, principalmente, né, nos polos. Bem, satélites e espaçonaves. Como ali é uma região ionizada, né, é uma região também de baixa densidade, a questão da região ionizada, ela também é ótima para a questão de propagação de onda de rádio, né? Então, como também é uma região onde ela tem uma densidade muito baixa, então é ali que está localizado, é ali que fica orbitando o nosso planeta, todos os satélites e principalmente a estação espacial. É uma região, né, onde nós realizamos os estudos voltados para a atmosfera. E a interação com o Sol, como eu havia falado para vocês anteriormente. Então, no caso, a termosfera é aonde encontra-se essas partículas ionizadas e é quando, né, essas partículas ionizadas elas se chocam, né, com a radiação solar, né, principalmente a radiação quando há tempestades solares, é onde se forma, né, aquelas tempestades solares maravilhosas. E a transição da mesosfera e termosfera é chamada de mesopausa, enquanto a transição entre a termosfera e a exosfera é chamada de termopausa. Então, vamos lá. Então, agora nós vamos para a exosfera. Então, a exosfera é a camada externa da nossa atmosfera. Então, é aonde, né, no caso, é a camada que se aproxima do espaço sideral. Então, ela está a 600 quilômetros de altitude e ela se funde gradualmente com o espaço sideral. Então, a sua composição é uma camada principalmente composta de hidrogênio e hélio,
com uma concentração muito baixa de outros gases. Então, no caso, o oxigênio ele existe, mas é uma composição bem baixinha, né? Então, nesse caso, se nós né, no caso de estudos científicos, a questão de uma pessoa, ela se colocar naquela altitude, ela tem que usar uma roupa pressurizada, porque senão ela não tem como respirar. E a questão da manutenção também da temperatura. Então, a sua baixa densidade do ar, né, da exosfera é extremamente baixa e a partícula de gases viajam a longas distâncias sem que haja uma colisão. Então, no caso, isso faz com que, né, a atmosfera ela seja menos densa. Ela é tão rarefeita que essas partículas de gases elas viajam quilômetros sem que haja um encontro entre elas. Bem, os satélites espaçonaves. Então, muitos satélites de comunicação, observação, né, eles orbitam essa camada da atmosfera, principalmente por conta da falta de atrito, né, de gases. E a transição com o espaço, como nós colocamos ali, né, lá no início, né, no caso, não há uma fronteira. Então, no caso, né? Ali não tem um ponto de aqui é a atmosfera e ali é o espaço. Então é uma região onde gradualmente, né, vai se chegando ao espaço sideral. Conclusão aqui. Então, por que que é importante se estudar a climatologia e a meteorologia? Bem, a previsão do tempo. Então, nós temos que pensar que a meteorologia é importante para que nós possamos adequar, planejar o nosso cotidiano, né? Então, no caso, você vai sair logo cedo. Você, analisando esse contexto, você vai pensar o seguinte: o que é que eu vou usar hoje? Né? Então, o que é que eu posso usar e como isso vai interferir na nossa vida? Na questão, né, também, né, das políticas públicas, né? Então, quando há ondas de calor, onda de frio, então quais são as medidas, né, que o governo, a prefeitura, ela pode realmente tomar para ajudar essa população? Agricultura. Então, a meteorologia também ela é ótima para analisar, a climatologia também, para a questão de se planejar as lavouras, né? Nós sabemos que nós estamos numa maluquice climática, né? Então, aonde deveria chover, hoje não se chove, aonde deveria ter tempo seco, se chove, então nós temos que analisar tudo isso. Momento de colher, momento de plantar, momento, né, de se realizar as produções. Bem, recursos hídricos, né? Nós vivemos uma sociedade que consome uma quantidade imensa, né, de recursos hídricos. Então, é importante se fazer esse gerenciamento. Então, a questão de saber, né, em momentos de meses secos, né, no caso, realizar campanhas para que ocorra uma diminuição do consumo desses recursos, né, para que nós possamos passar todo esse período, né, sem ter problemas desses recursos como a água, né, que muito se coloca. Lógico, a gente tem uma crítica muito pesada sobre essa questão de uso hídrico, mas isso vai ficar para um outro vídeo. Bem, então as mudanças climáticas, então estudar como é que a interferência humana ela vem alterando o clima, né? Então, a sequência do clima, né, que nós temos aqui, né, no caso aqui em São Paulo, porque a cidade de São Paulo hoje não é mais conhecida como a cidade da Garoa, né, como ali até a década de 90, né? Então, as nossas ações, elas vão alterando o clima. Então, estudar como isso funciona. A questão da saúde pública, né? Então, quando nós pensamos em ondas de calor, ondas de frio, então, quais são as medidas que nós devemos tomar, né? A questão de hidratação, né? Um outro ponto também aqui importante, né? Porque no verão, né, há tantos casos de dengue. Então, porque a dengue é uma doença, né, normalmente que se propaga em regiões quentes, em períodos quentes, né? Então, isso vai sendo trabalhado. A economia e a infraestrutura. Então, no caso, e estudar como é que nós podemos construir, né, elementos que diminuam os impactos, né, desses eventos meteorológicos, desses eventos climáticos, como infraestrutura. Né, nós sabemos que a cidade de São Paulo é uma cidade que hoje passa por problemas de infraestruturas graves, né? Então, como nós podemos, né, realizar a construção de elementos que diminuam o impacto, né, desses fenômenos climáticos. E as pesquisas, né, que contribuem para avanços científicos em várias áreas, né, incluindo física da atmosfera, a biologia e a geografia.
né? Então, no caso, a geografia, né? Então, nós temos que pensar como é que o clima, né? Ele vai interferir na atividade humana e na ocupação humana do espaço, né? Então, como tudo isso funciona. Bem, então era isso aqui que eu tinha planejado aqui para falar um pouquinho aqui com vocês. Então, se vocês gostaram ou gostaram aqui do conteúdo, né, dá o seu like aí para nós, que a gente vai ficar muito feliz, né, no aqui o trabalho, né? E eu convido vocês para o próximo vídeo, né, que eu vou gravar até o final da semana. Muito obrigado, né? E vamos, né, conversando sobre esses pontos, né? A ciência, né, nunca tem pausa. Vamos lá, muito obrigado, até a próxima.